Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Emmanuel, Deus conosco. Seu amigo pastor Charles Rodrigues, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, meus queridos. Estou com a palavra de Deus. Vamos aqui meditar no que dizem Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no versículo 13, não é? Atos 27, versículo 13. Desde já, eu agradeço pelo seu tempo, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. Vamos evangelizar, vamos ganhar almas. Olha, gente, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, tá certo? E daqui a pouquinho é o momento da oração. Já prepara aí o seu copo com água. Hoje a live atrasou um pouquinho, eu estava na igreja ajudando na limpeza, não é? Na organização da igreja. Estávamos ali lavando os banheiros, estávamos ali lavando o salão, as cadeiras da igreja, não é? E realmente é isso. Temos que fazer a obra de Deus com inteireza de coração. Então, a Bíblia diz que aquele que quer ser usado por Deus, seja servo de todos, não é? Então, se você quer que Deus te use, aprenda a servir. Seja servo de todos. E a igreja é diferente, não é? Lá fora nós temos chefes, nós temos patrões. Na igreja você é servo. Quanto mais você cresce, mais você deve, na verdade, diminuir no seu coração. Quanto mais Deus te dá, sabe? Deus é grande, você é pequeno. E, na verdade, nós temos que fazer a obra de Deus com todo amor, não é? Fazer o melhor para o nosso Deus. Agora, hoje vamos falar um pouquinho sobre tempestades da vida, porque nós enfrentamos, às vezes, perrengues na nossa vida, tempestades. E existem tempestades mais fracas, não é? Existem tempestades que são mais fortes. Os ventos fortes batem contra o nosso barco, contra a nossa história, contra a nossa vida. De repente, você está enfrentando uma verdadeira tempestade no seu casamento. Você está enfrentando uma verdadeira tempestade na saúde, ou nas finanças, na vida sentimental. Você está enfrentando uma verdadeira tempestade na família. Tempestades. O planeta Terra, o mundo, não é? Em vários lugares do mundo, sempre se levanta algum fenômeno da natureza, não é? Então tem lugares que chovem muito mais do que outros. Tem lugares que, que chove menos, não é? E há tempestades no alto mar, há tempestades que acabam apanhando de surpresa, não é? Os navios, e você de repente está aí, não é? Não é só um barco, você é piloto de um grande navio, uma grande empresa, você está caminhando para ser o piloto de uma grande empresa, não é? Sua vida está prosperando, está crescendo, mas seja rico ou pobre, todos nós passamos por tempestades em áreas da nossa vida. E o apóstolo Paulo passou literalmente por tempestades, não é? Uma delas foi aqui em Atos, capítulo 27, versículo 13. Além desse homem de Deus estar preso pela causa do evangelho, veja que tempestade na vida dele, no ministério dele. Sabe o que é isso? Você ser preso sendo inocente, ser preso pela causa do evangelho. E aqui diz, começou a soprar do sul um vento fraco. Às vezes é um pequeno problema que vai se tornar grande. Por isso, eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Falando aqui dos navegantes, não é? Dos responsáveis pelo barco, do piloto do navio, não é? Podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando
o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente, olha só, às vezes está tudo calmo na nossa vida, mas de repente, um forte vento, mas muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não podemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Às vezes na nossa vida acontece isso, queremos seguir a direção certa, muitas das vezes é uma tentação que você não consegue vencer, é um pecado que você não consegue vencer, situações que você quer vencer com a sua sabedoria, com a sua própria inteligência, e não vai, filho. Com a sua própria sabedoria, com a sua esperteza, com a sua própria inteligência, não vai. Então, aqui, os experientes, não é? O capitão do navio e a tripulação experiente pensavam que poderia. Não, nós vamos aqui pela próxima à costa, o vento é sul, não é? É um vento fraco, vai dar para suportar. Mas, de repente, veio um vento chamado Nordeste, veio da ilha. E olha o que aconteceu aqui, ó. Um vento muito forte arrastou o navio de tal maneira que não podemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Olha que situação. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Não é? E amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estávamos com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. Gente, a terrível, Paulo está dizendo aqui, a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, às vezes a gente quer que as coisas se resolvam rápido, mas no dia seguinte, começamos a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Veja aí o tamanho do problema, gente. Durante muitos dias, não podíamos ver nem o sol, não conseguíamos ver nem o sol, nem as estrelas. O vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Talvez você esteja vivendo assim na vida financeira, na saúde, na família, em alguma área da sua vida. Você diz, pastor, só um milagre. Eu perdi a esperança, só Deus agora, no meu casamento, na minha saúde, na saúde daquele meu familiar, do meu pai, do meu irmão, de alguém que de repente está entubado. Pastor, eu perdi a esperança, sabe? Essa tempestade que se levantou contra a minha vida, só a mão de Deus. Ele diz assim, ó, fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então a tripulação, muito tempo sem comer nada. Então Paulo ficou de pé, olha aí um homem de Deus, no meio deles e disse, homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. Assim não teríamos tido toda essa perda e esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem, porque ninguém vai morrer. E Paulo disse, fiquem no barco. Todos que ficarem no barco, o prejuízo vai ser apenas o barco, o prejuízo é financeiro, o prejuízo é no barco, é na carga, mas ninguém vai morrer. Permaneça no barco. Agora Paulo diz, sabe por que isso aconteceu? Desobediência. Sabe por que isso aconteceu? Porque vocês confiaram nos instintos da sabedoria humana, mas eu tinha trazido a revelação.
Eu tinha dito, não vamos em frente, vamos esperar esse vento passar, o vento sul. E eles não deram ouvidos ao homem de Deus. Isso acontece também conosco. Quando não ouvimos a voz de Deus, quando não procuramos ler a Bíblia, meditar e obedecer o que Deus diz. Então, não apenas um pequeno vento sul se levanta, mas o vento nordeste. E aí passamos por tempestades na nossa vida. Coisas que poderiam ser evitadas, não são evitadas quando nós desobedecemos a palavra de Deus. É preciso obedecer a palavra de Deus. Por isso, pare antes de agir. Pare antes de agir. Ore. Apresente a Deus seu projeto. Medite, leia a palavra, medite na palavra. E espere o sim do Espírito Santo. Ele vai dar sinais. Ele vai falar com você de qualquer maneira. Seja no seu espírito, no homem interior, seja na palavra, seja nessa pregação ou em outros, através de outros pregadores, seja através de uma profetisa, de um profeta, sonhos, seja do jeito que for, ele vai falar. Deus fala e vai mostrar a você a direção certa. Tá certo? Então, tempestades se levantam tanto no planeta, tempestades naturais, grandes e pequenas, como também na nossa vida. Mas se estivermos na palavra de Deus e não abandonarmos o barco, sabe? Você deve ficar no barco, não abandone a fé, não abandone a Jesus. O segredo da vitória é a fé, não é a sua sabedoria natural. De repente você já fez de tudo para sair dessa situação, usando os seus meios. Agora está na hora de você se arrepender, pedir perdão e usar a fé. Vamos falar com Deus, falando em fé. Prepara um copo com água. Nesse momento, Pai, eu te agradeço e eu declaro pela fé uma ligação de fé. Nesta campanha, nessa corrente do jejum de Daniel, eu oro com dezenas, centenas e milhares de pessoas. E eu digo, tempestade, se acalme. Tempestade, seja dissipada. Tempestade, desapareça. Pela mão de Deus e autoridade do nome de Jesus. No nome que não falha. Fique curado. Fique curado, seja livre. Tenha calma. Confia no Senhor. Descansa o teu coração. E receba a paz de Cristo e a bênção do Senhor na tua vida. Pai, eu consagro esta água no poderoso nome de Jesus. Obrigado, Senhor, com a unção de cura e libertação. Fique livre, seja livre e curado. Seja livre e curado. Prospere, prospere, em nome de Jesus. Provisões, em nome de Jesus. Amém. Beba da água abençoada. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe a todos sobremaneira. Emmanuel, Deus é conosco.